rico, muito, muito rico. Não é assim? É o Pedro Henrique Torre, o Jailson perdeu essa da semana passada. Muito mas rico? Estamos falando, ele é rico. É? Estamos falando do Flamengo, claro. E o Pedro Henrique Torre tá lá, rico em títulos também. Tudo certo aí, Pedro? Tem atualização do Paquetá? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você. Jailson perdeu essa de fato, né? Tem que dar uma entortadinha no canto da boca assim para ficar fidedigno de fato. Depois você passa a missão para ele, tranquilo. Um abraço para você, abraço Jailson, beijo Mário, beijos e abraços para todos que acompanham a gente neste Sport Center. Estamos aqui, finzinho de janeiro, 27 de janeiro, e amanhã já tem Campeonato Brasileiro, mas o torcedor do Flamengo não quer saber muito nem de brasileiro nem de carioca por enquanto não. Quer saber quando que vai poder fazer a dancinha do Paquetá. Tá tudo muito perto, os valores foram acordados entre Flamengo e West Ham, 41 milhões de euros, pouco mais, né? 41 milhões 200 ali de euros, e aí o Flamengo de fato está tentando negociar um pouco mais questão do parcelamento. Estão chegando no senso comum já. O West Ham queria uma parte do valor, o Flamengo vai dar uma entrada boa, depois parcelar o restante, queria ali receber em 1 ano e meio. O Flamengo acena com 2 anos, mas estão se acertando. Coisa pequena, acreditam que já nessa semana o Paquetá pode vir para o Brasil, quem sabe até aguardar o desfecho aqui no Rio de Janeiro para já descer do avião, Bruno, fazendo aquela dancinha. No Campeonato Brasileiro, amanhã tem estreia contra o São Paulo, no Morumbis. O Flamengo defende o seu título, é o atual campeão. A delegação viaja hoje à tarde, talvez com a Arrascaeta. O Jorginho, que teve um probleminha no dente, segundo o Felipe Luiz, pode fazer a sua estreia também na temporada. Então o Flamengo já encorpando, agora não tem mais jeito, é pé no acelerador, pé embaixo, e aí o Flamengo vai pra cima porque é um clube rico, não é não, Bruno Vicari? Mas mesmo sendo rico, muito, muito rico, ele negocia para parcelar essa última parte do pagamento, então, do Paquetá, como o Pedro contava pra gente. Na lata ali, 35 milhões. E depois parcela os outros 6. Tem uma tela para a gente abrir esse bloco que diz bastante sobre a contratação do Paquetá. E essa força do Flamengo que o Calçade está destacando aqui tanto. Maiores contratações da janela de dezembro, janeiro. Quando a gente está falando de maiores contratações, a gente está falando no mundo. Não é na América do Sul, no Brasil, no mundo. Então o Semenyo, o jogador, foi para o Manchester City. O City pagou a multa lá, 72 milhões de euros, certo? Essa é a maior contratação dessa janela no mundo. Olha qual é a segunda. É o Paquetá. 41,2 milhões. Depois é o Gallagher, o Brennan Johnson, o Castellanos. O Gerson tá nessa lista também, tá? É a sexta, 27 milhões. Cruzeiro, outro clube brasileiro que se colocou nesse balaio aí das grandes contratações, tá? Então, assim, a gente tem 2 contratações expressivas aí, chegando para o futebol brasileiro. Jogadores, uma faixa etária interessante. O Paquetá, que pela idade, 28 anos, é o auge aí da forma física, jogador que provavelmente vai estar na Copa do Mundo. E aí a pergunta eu acho que a resposta é até fácil, viu? Mas é bom para a gente discutir aqui. Isso é o Flamengo ou isso é o futebol brasileiro? Bom, muito o Flamengo. Porque tem outro clube ali, né? O Cruzeiro. Tem o Cruzeiro. Das contratações, são 2 de equipes brasileiras, 6 de equipes inglesas, uma do Napoli e uma do Fenerbahçe, né? Uma turca e uma italiana. Acho que, assim, a gente fala disso há muitos anos. Se o futebol brasileiro se organizar, se os clubes os principais forem bem administrados, e os únicos que estão aqui são Flamengo e Palmeiras, as SAFs tem melhorado em tese, melhorado na prática a gestão de alguns clubes, mas é óbvio que a gente vai entender o tamanho que essas SAFs terão no médio e longo prazo, quando elas começarem a ter o retorno do investimento, para entender quanto elas podem investir, olhando a economia do país, o tamanho das torcidas, o potencial dos clubes, a ligação dos clubes com o futebol brasileiro. É normal, obviamente, que o Brasil perca jogadores para os ingleses, para uns 3 times no máximo da Alemanha, e olhe lá. Não vou contar, os petrodólares obviamente levam quase quem quiserem. Para os grandes da Itália, ou os que estiverem melhor. Para o PSG.
nenhum outro francês. Os franceses podem brigar, mas não vão estar acima economicamente dos brasileiros. E para os espanhóis principais. Não vão perder jogador, por exemplo, para o Villarreal, que é um time que consegue boas colocações normalmente na Espanha, mas quando a gente fala de potencial de arrecadação, não é superior ao das equipes brasileiras. Quem está nesse estágio? O Flamengo. E o Palmeiras, acho que também. Porque para você tirar um jogador do Palmeiras hoje, o Palmeiras às vezes pode não gastar tanto em jogador como gastou no passado, pode não querer, e aí é muito uma política do clube, mas para você tirar um jogador do Palmeiras, você precisa gastar bastante. Você não leva um jogador do Palmeiras com a facilidade que você leva um jogador do São Paulo, do Santos... Cruzeiro já mostrou também poder do Vasco. Então, o Cruzeiro porque é uma SAF nova. Então eu diria que o futebol brasileiro, sendo otimista, eu vou abandonar um pouco o ceticismo, está caminhando para isso no médio prazo. Alguns times chegaram lá e não chegaram no ápice do seu potencial. Porque o Flamengo vai ser, se for bem administrado, mais rico do que é hoje. O Palmeiras vai ser mais rico do que é hoje. Sim. O Corinthians pode ser um dia tão rico quanto é o Flamengo. O São Paulo pode ser um dia tão rico quanto é o Palmeiras. Porque são times de massa de torcidas muito grandes. O Vasco pode ser um dos times mais ricos do país. Dali para baixo vai depender muito das SAFs. Estou falando de tamanho de torcida, por isso falei para baixo. Vai depender muito das SAFs, do que vai acontecer. Porque eu acho que as grandezas, quando a gente for olhar o futebol brasileiro daqui 25 anos, não vão ser mais as grandezas dos estaduais e as equipes mais bem administradas de massa vão conseguir aí não perder jogador para time português, para time turco, para time grego, para não dizer quando perdia para time de países ainda com menor potencial econômico, como a gente viu acontecer por muitos anos aqui. Não sei, Jean, porque talvez a longo prazo, porque no momento a gente tem o Flamengo, a gente tem o Palmeiras, de novo a gente vai cair naquela conversa, né? Quando eu falo médio prazo, eu estou falando de 10 anos, tá? E o Cruzeiro está entrando aí nessa briga. Daí eu vejo um bolo de clubes aí com questões administrativas muito sérias que eu não sei se em 10 anos vão resolver. A questão para mim, assim, existe uma diferença do que é hoje em relação ao que era há uma década, não tem dúvida nenhuma, basta pegar os números, basta comparar, basta inclusive comparar folhas salariais, que você vai ver que existe uma bela diferença em relação a 1 ou 2 décadas atrás. Mas essa diferença, ela advém de casos pontuais, não é o padrão do futebol brasileiro. Eu acho que a melhora do futebol brasileiro de maneira geral, global, até pela incompetência ainda predominante, o que não significa que não existam bons gestores do futebol no Brasil, mas como é a incompetência, para dizer o mínimo, que ainda predomina na gestão dos clubes brasileiros, a gente depende muito da tal da Liga, do papo dos clubes unidos e de alguém profissional gerindo o futebol brasileiro como um todo, porque aí sim, com um profissional que eu digo é um grupo, uma pessoa, quem quer que seja, um profissional fazendo o bolo crescer e repartindo o bolo, aí eu acredito que você vai ter um monte de clubes beneficiados. Se a gente for esperar que aconteça o que aconteceu no Flamengo, o que aconteceu no Palmeiras, em todos os clubes do futebol brasileiro, evidentemente isso vai demandar um tempo muito maior, porque você tem muitas vezes oportunidades para isso. Eu nem vou citar o caso do Textor no Botafogo, né? Porque ali ficou muito claro o que aconteceu. Sim. E quem não quiser ver, não enxerga e fica ali beijando o escudo e dizendo que qualquer dirigente que estiver ali defendendo o seu clube, você vai defender e beleza. Mas assim, no caso do Textor é uma coisa muito específica. Mas vamos pegar o exemplo do Cruzeiro. O que acontece hoje com o Cruzeiro, e claro que guardadas as proporções de torcidas e de potencial, mas o que acontece hoje no Cruzeiro é preciso para o Cruzeiro que se transforme naquilo que aconteceu com o Palmeiras. Porque se a gente lembrar do Palmeiras em 2012, 2013 e lembrar o que virou o Palmeiras aí depois da gestão do Paulo Nobre, quer dizer, você teve também um cara ali disposto a botar a grana do próprio bolso, mas não foi a grana do próprio bolso que, enquanto ele estivesse ali, as coisas andariam bem, o Palmeiras brigaria por título, ele seria campeão e tal, e na hora que ele fosse embora, isso sumiria de uma vez. Como a gente já viu acontecer tantas vezes em tantos clubes, alguns até, inclusive, recentemente aqui no futebol brasileiro. O que precisa acontecer é, na hora que você tem
a condição de, por paixão, por amor, colocar dinheiro no seu clube, você tem que colocar dinheiro não só contratando jogador. Você tem que colocar dinheiro também para profissionalizar uma estrutura e para transformar um clube que estava do jeito que o Palmeiras estava ali, né, em 2010, por exemplo, para o que virou depois, graças a uma série de questões que também envolvem outras gestões. Então tem o estádio, tem a categoria de base, tem todo o profissionalismo da estrutura do clube. Então, assim, eu acho que é preciso que se aproveite também as tais das SAFs, né? Ou, no caso do Cruzeiro, a SAF é uma... nem é a SAF padrão, porque quando a gente pensa em SAF, a gente pensa no cara que está chegando para colocar um dinheiro, para tirar um dinheiro e tal. Eu acho que o caso do Cruzeiro até não precisa, não é isso. Ele está indo por amor. Ele está disposto até a perder. Só que se é por amor, eu acho que você tem que pensar também, não apenas no resultado imediato esportivo, mas numa coisa que a longo prazo permita que o Cruzeiro faça, guardadas as proporções, o que aconteceu com o Palmeiras, por exemplo. A gente tem assim, a possibilidade, né? A gente só é melhor acreditar na hora que realmente tiver implantado, que é o fair play financeiro. Ele implantado, ele vai criar uma série de limites para os insanos, porque você tem uma... Implantado se pegar, né, Calçade? O fair play sempre precisa pegar. O fair play financeiro para a administração dos clubes, ele é tão importante para você ter um jogo com estratégias e sério, como é a linha do impedimento, a regra do impedimento no futebol de campo. É porque você bota limites, porque se você não pagar você é rebaixado, porque você tem que cumprir regras, porque, por enquanto, aqui é uma terra de ninguém. Isso é uma terra de ninguém. E pode fazer, e qualquer um pode fazer loucuras. Se você quiser amanhã, por exemplo, se você conseguir contratar jogadores, vou gastar... eu não conseguiria por causa do tamanho do clube. Vamos supor que o Mirassol amanhã querer fazer uma loucura. Vou gastar 5 bilhões em jogadores. Vou conseguir crédito para isso, vou convencer os empresários. Não vou conseguir pagar. Ele joga e o campeonato entra para a história. Sim. E tudo bem. Vai ser exaltado, a dívida fica lá, depois etc. vai fechar as portas. Não, só se... Porque você não pode fazer nada. Qual a sanção? Por sanção tudo nenhuma. Pela má administração dos clubes brasileiros, na hora que, assim, é uma expectativa que eu tenho, na hora que se o fair play realmente estiver implantado, a gente vai ver, linkando com o que eu disse no outro bloco, a gente vai começar a ver o real tamanho dos clubes brasileiros. Porque, assim, tudo é grande. Quando a gente fala dos grandes, parece que todos os grandes são do mesmo tamanho. Eles não são. Eles são do tamanho da capacidade de gerar receitas. Não é nem a torcida. A torcida, ela é importante porque na hora que você vai negociar um patrocínio, você leva 30 milhões de torcedores para a mesa, isso aqui tem um preço. Aqui na camisa é um preço. Você leva 5 milhões, tem outro preço. É assim que funciona. Não vai enganar ninguém. Isso é importante. Mas a capacidade de gerar receitas é o que vai determinar o tamanho, o real tamanho. E aí, a capacidade do Flamengo vai ser ainda maior, porque se a insanidade dos outros ela estiver controlada pela lei, e por um bom tempo eles vão ter que reduzir os gastos para poder pagar as dívidas, então Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro vão... Você acha que a tendência é que esses três clubes eles dêem uma disparada nos próximos anos por causa disso? Porque assim, se todo mundo parar, já cheguei até a falar isso aqui, se todo mundo parar e falar, bom, vamos assim, todos serão muito bem administrados, vamos resolver as dívidas e começar daqui zerar e vamos para frente agora. Porque a relação quem deles... já está lá na frente, quem já fez isso, a tendência é aumentar a relação deles distância, com o fair play, ela já existe. A dos outros é uma tremenda novidade. Não, que nós... É que tem uma pegadinha nisso. Tem clube que não sabe o quanto deve. Entendeu? Você não sabe quanto deve. Tem clube que cada gaveta que se abre sai uma dívida. Tem uma pegadinha nisso. Cobrando. É um dilema para os dois. Para o São Paulo é enorme, mas parece que talvez ande no Corinthians um dilema assim, estratosférico. O Vasco deve ter uma injeção financeira esse ano e já deve ter uma recuperação. Obviamente não para chegar ao time que pode ser, mas crescer. Se o São Paulo e o Corinthians fizerem SAFs bem feitas, administradas por executivos capazes, eles encostam em Flamengo e Palmeiras sem tanta demora. Aí eu estou falando de 3 anos, 4 anos, não estou falando sem tanta demora. Você está falando com dinheiro que vai cair
Né? Entra na SAF, fazendo bem administrada, dinheiro e gestão. Pagando, recuperando crédito negocia no mercado, dívidas. negociando Dinheiro e gestão. dívidas. Aí- Porque se chega, por exemplo, existem modelos de SAF que não foram usados. Por exemplo, quem conhece a lei das SAFs, olha o Corinthians e fala, é para ser uma empresa de capital aberto em bolsa de valores.